Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma técnica para aumentar um pouquinho o olhar, para quem tem o olho pequenininho ou mais caidinho. É uma técnica, um esfumado infinito, esfumado em C, tem muitos nomes. É um maquiando cliente, então a minha cliente ela tem a pele madura. Mostrei também algumas dicas para fazer pele madura e espero que vocês gostem. Vamos conferir? Bom, gente, então começando a pele, eu vou higienizar com um algodãozinho e o demaquilante bifásico da Ruby Rose. Ó, eu chacoalho ele para juntar. É esse daqui. Aplico no algodãozinho e vou passar por todo o rosto dela para tirar toda a sujidade, qualquer restinho de maquiagem que tem. O bom desse demaquilante é que, além de não deixar a pele extremamente seca, como qualquer outro demaquilante que tenha álcool ou alguma coisa assim na composição, ele também não deixa a pele oleosa. Apesar de ser bifásico, ter bastante óleo e tal, ele não deixa a pele oleosa. Ele deixa ela mais sedosa, assim, mas com um brilho de viço, de pele saudável, mas não fica oleosa. Mas mesmo assim eu gosto de passar, voltar passando um algodãozinho só para tirar esse excesso, que é bem pouco, quase nada, só para tirar um pouquinho desse brilho. Passo por todo o rosto e venho com a água micelar, aliás, com a água termal da Ruby Rose. Essa daqui e aplico por todo o rosto. Fecha o olho. Aí deixa a pele absorver. Não acelera com nenhum tipo de vento, de ventilador ou de leque, alguma coisa assim. Deixa a pele absorver toda a água termal. Então, agora que a pele já está praticamente toda sequinha, eu vou vir hidratando. Então eu vou aplicar o hidratante Nivea, que eu tô usando é o Nivea de latinha azul. Aplico ele por todo o rosto com um pincelzinho Dual Fiber para o rosto absorver. O segredo de fazer pele madura é hidratar bastante, para justamente na preparação de pele. E de base no rosto dela eu vou usar uma misturinha da M20 e a M30 da Bruna Tavares. Ó, essas duas basezinhas aqui. Vou misturar ela para chegar no tom. Tô gostando bastante de usar essa base para pele madura. Apesar dela ser mate, ela não é aquele mate que deixa a pele bem esturricada, seca. É um mate controlado, então eu acho bacana para equilibrar com o tanto de hidratação que a gente tem que fazer antes nessa pele. Venho aplicando com um pincelzinho língua de gato por todo o rosto. Desci pro pescoço também, agora eu volto com a esponjinha umedecida e vou dando batidinhas por todo o rosto e pescoço para assentar essa base. Com essa base bem assentada, certinha no rosto, eu vou voltar reaplicando a base, o restinho que sobrou aqui, só nas áreas que precisam de um pouco mais de cobertura. Ela tem umas manchinhas aqui, então eu vou voltar nessa área repassando a base. Como eu disse, essa base da Bruna ela aceita camadas, então é fácil de você construir uma pele leve, porém bem perfeitinha, assim, sem uma manchinha nem nada. Ó, aqui nessa área perto do cabelo, eu gosto de chegar com a base até aqui mais ou menos, e depois com a esponjinha eu empurro para a raiz do cabelo, para deixar essa extremidade mais leve. Vira mais. Agora com a esponjinha mesmo, eu vou pegar um pouquinho mais de produto e vou voltar nessa área que precisa de mais cobertura. E vou dar batidinhas com a esponjinha bem leve, sem apertar ela, só depositando. Então eu volto anulando toda e qualquer manchinha que tenha sobrado ainda. E também anulando a parte da olheira, pra gente usar o mínimo de corretivo, vira um pouquinho pra cá, o mínimo de corretivo possível, porque o corretivo, ele é uma base mais grossa, né, mais concentrada. Então, pra marcar a pele é mais fácil. Então, eu gosto de vir o máximo possível com a base, olha lá pra cima, o máximo possível com a base já pra deixar bem anuladinho e usar o mínimo de corretivo. Agora eu vou vir fazendo a correção da pele, vou usar esses corretivos da Bruna Tavares. A cor é a T10 com a M20 misturado, para não ficar muito claro. Olha lá pra cima. Ó, vou passar um pouquinho desse daqui que é o mais claro, nessa área que a gente costuma ter uma profundidadezinha. E vou vir dando uns pinguinhos do tom mais escuro só para não ficar muito claro. Com o dedo limpo, eu gosto de fazer essa parte com o dedo por conta da, olha lá pra cima, por conta da cobertura dele. Eu acho que o dedo ele suga menos produto. E aí eu consigo esquentar o produto também. Sempre gosto de fazer essa área mais com o dedo. Essa área mais próxima aqui do olho eu gosto de fazer com o dedo também por conta da precisão. E depois, o restante, eu venho com a esponjinha, olha pra cima. O restante eu venho com a esponjinha, dando batidinhas
só pra tirar esse excesso. Se ficar um excesso aqui nessa área que eu fiz com o dedo, eu dou batidinhas e tiro na esponjinha. Fecho o olho, passo também na pálpebra pra tirar qualquer marcação aqui do lado. Isso daqui dá um efeito muito feio depois com a sombra, então esses detalhezinhos é que dá um acabamento bom depois. Vou ver um pouquinho. Nunca podemos esquecer desse cantinho do olho, de esfumar certinho. E também aqui nessa área do nariz. Faz assim pra mim, ó. Que geralmente a gente tem uma pequena profundidade aqui também. E se não vir com a esponjinha certinho, acaba ficando uma área sem base que de perto fica bem feio. Em foto e de longe não é perceptível, mas de perto, você conversando com a pessoa, você consegue ver que aquela área ficou sem base. Bom, com a olheira anulada e todas as áreas que precisam de um pouco mais de cobertura também foram anuladas, eu vou vir fazendo o contorno para deixar esse corretivo secar e eu vir com o pó depois. Se eu aplicar o pó, né, em cima do produto molhado, ele vai sugar mais pó, consequentemente vai ter mais marcações das linhas finas. Então eu aproveito para fazer a parte do contorno, da iluminação e deixo para selar depois. Batidinhas, porque a pele a gente hidratou bastante, então a base ela fica um pouquinho instável na pele. Por isso que não pode ter um excesso de hidratante embaixo, senão a base não adere na pele. Mas mesmo assim, para garantir, eu prefiro dar batidinhas. Feito o contorno da bochecha, eu gosto de trazer um pouquinho também pro pescoço aqui, para dar um pouco mais de definição. Passo um pouquinho na testa também. Com o contorno já feito, eu venho iluminando. Eu vou usar esse daqui da Bruna Tavares também, o Golden. Dando batidinhas também, eu aplico aqui no ponto alto. No caso de pele madura, tem que reparar bem se essa área aqui não possui muitas rugas. Se tem aquele pé de galinha bem acentuado, evita passar o iluminador porque ressalta todas essas ruguinhas. No caso dela não tem, então eu passei aqui, dando batidinhas. Passo um pouquinho no queixo também. O contorno do nariz eu vou deixar pra fazer depois de selado, pra ficar um pouco mais natural. Pro restante do rosto, exceto a área dos olhos, eu vou vir com esse pó compacto da Bruna Tavares. Vou aplicar ele com um pincel bem fofo de pó, pra não aplicar muito produto. Venho varrendo o rosto, polindo ele e vou aplicar. Vira um pouquinho. Por isso que eu não me preocupo em fazer o contorno um pouco mais escuro, porque depois a hora que você vem com o pó, ele dá uma boa assentada e tira todo aquele excesso. Aplico no nariz também, nessa área aqui que costuma dar um pouco de brilho. Testa, deixo só a área dos olhos mesmo. Eu não gosto de aplicar muito em cima da onde eu passei iluminador, só mais de leve mesmo, com excesso do pincel. E aí com a área dos olhos mais sequinha, eu volto só tirando o excesso, olha pra cima, volto tirando o excesso de corretivo que acumula nas dobrinhas. Você vai reparar também, se fizer essa inversão de ordem, de aplicar o pó só depois, você vai reparar que o corretivo ele já fica mais sequinho, não gruda tanto nos dedos e consequentemente não vai grudar tanto pó nele, vai grudar uma quantidade menor, então essa área vai ficar um pouco mais leve. Vou vir com o pó da Ruby Rose, esse é o Bright Dot, acho que é isso que fala. Vou vir com a esponjinha, a mesma do pó, da base mesmo, aliás. Pego um pouquinho, olha lá pra cima, e vou aplicando, dando batidinhas também, bem lá em cima, olha mais. Depois que eu selei com a esponjinha na parte mais próxima do olho, eu volto com um pincelzinho limpo. Vou usar esse daqui da Ruby Rose, esse é o F64. Na verdade ele é de corretivo, mas eu vou aplicar o pó com ele de novo por cima, olha pra cima, só pra dar uma esfumada melhor. E eu já tiro o excesso também, não gosto de deixar muito no bake pra não marcar essas linhas. Dá ênfase aqui nessa lateral do nariz, que costuma ficar mais oleosa. Retiro todo esse excesso de pó com o pincelzão de pó, sem pegar mais produto, só tirando mesmo. Olha lá pra cima. O blush eu vou aplicar, esse daqui da Bruna Tavares, é o Hibisco. Vou aplicar no ponto alto das maçãs dela, tiro o excesso, eu aplico aqui mais no centro, um pouquinho aqui no topinho do nariz. E já vou vir fazendo o contorno do nariz. Vou usar esse pincelzinho lápis, esse é o P86 da Bruna Tavares. Vou fazer esse contorno do nariz. Agora eu vou vir corrigindo as sobrancelhas dela com esse trio de sombras da Rose. Eu ia falar pastinha. Penteia todos os cabelinhos pra cima e venho fazendo primeiro a parte de baixo. Pego a cor mais clara aqui pro início. Dou uma passadinha assim com a escovinha só pra tirar esse excesso. E venho fazendo o restante
Eu vou pegar uma misturinha da do meio com a do final, que é mais escurinha, para fazer o restante. A parte de início, eu gosto de vir fazendo pelinhos para cima. A sobrancelha com a pele feita já bem anuladinha e ela mais assim escurinha, dá a impressão que tá muito escuro, mas quando você vem fazendo o olho, já assenta certinho. Bom, para preparar o olho, como eu já vim com a base e o corretivo em cima no início, na preparação de pele, não precisa de muita coisa. Eu vou vir com o mesmo corretivo que eu usei, o mais clarinho, e vou aplicar só um pouquinho bem no centro do olho. Vou vir dando batidinhas com o dedo mesmo, só para dar uma espalhadinha. Com a pálpebra dela preparada com o corretivo, eu vou vir com essa paletinha de sombra da Ruby Rose, é a Desert, pegar esse amarelinho e vou fazer a primeira sombra, né, a sombra base, fazendo em formato C, aqui ó, pega do centro do olho pra diagonal e dessa diagonal pro meio da sobrancelha, faz um C aqui com esse amarelo, aplica e esfuma. Em seguida, troquei o meu pincel por um pincel menorzinho e vou usar esse alaranjado aqui. Vou fazer o mesmo movimento, só que mantendo dentro do amarelo. Pega do centro do olho para a lateral e da lateral para a parte superior e esfuma. Depois eu vou vir com a mesma paleta, vou usar o dedo para passar essa cor douradinha, que é cintilante. Se você reparar que a pálpebra da pessoa é bem flácida, que tem aquelas ruguinhas, evita passar a cor cintilante, faz uma coisa mais opaca, porque o cintilante ele evidencia essas rugas. No caso dela não tem problema. Deixa só a parte interna sem o douradinho e vou vir com o mesmo iluminador que eu usei nela. Vou aplicar também com o dedo em toda essa área aqui. Agora eu vou vir com essa paleta da Ludurana, vou usar esses dois marrons aqui. Vou pegar o mais escurinho primeiro, com um pincelzinho menor, para ele dar um pouquinho mais de precisão, fecha o olho. E eu vou refazer aquele C que a gente fez, aquela curva, começando aqui do centro do olho, indo para a lateral. Quando chega mais ou menos aqui no côncavo, eu subo em direção à sobrancelha. E aí eu vou manter essa cor bem dentro das outras cores, não pode ultrapassar. Esfuma bem para dar uma base, que depois a gente vai vir com o preto. Esse tipo de olho, né, de técnica, fica bonita para quem tem olho muito pequenininho, para dar uma aumentada. Olha, dá uma certa aumentada aqui nesse centro do olho, né? E para quem tem o olho mais caidinho também fica legal para você dar uma... Você abre aqui bem, ó, sobe ele bem na lateral, que daí dá uma levantada nesse olhar. Ó, vou fazer o mesmo aqui do outro lado, começa do centro do olho, vai levando em direção ao côncavo aqui na lateral, subindo. E depois aqui, na parte do côncavo, você sobe em direção à sobrancelha. E fica assim. Cuidado na hora de puxar o olho para fazer a sombra, tenta puxar no centro do olho também e aí esfumar, não vai puxar aqui na lateral, porque na hora que você faz, depois solta, ele vai estar errado. Então sempre puxa o centro do rosto, do olho, aliás. Puxou no centro, pode esfumar aqui à vontade, que quando ele voltar, ele vai voltar, ele só vai diminuir de tamanho aqui, mas ele vai manter o mesmo formato. Tá, ó. Puxando na lateral, você destoa o formato dele. Agora a gente vai vir com delineador, esse daqui é da Luisance, com um pincelzinho bem fino. Esse daqui é o B145 da Macrylan. Vou pegar o delineador em gel, vou passar ele rente, fecha o olho, vou passar ele bem rentinho, com os cílios, médio, não precisa ser muito fino, mas também não muito grosso. Para fazer essa técnica eu prefiro o delineador em gel mesmo, que é mais fácil de esfumar. Pode ser um lápis também. E vou vir com esse pincelzinho achatadinho de cerdas mais curtinhas. Esse é o E20 e vou aplicar aqui, arrastando para esfumar esse delineador. Esfuma ele para baixo, tenta não levar nada para cima. Ó, tira o excesso, esfuma para baixo. Outro lado também, vou repetir. Passa o delineador, não tão fino e também não tão grosso. Vou esfumar para baixo também. Dessa forma você não invade muito a parte da sombra. Se você esfumar para cima, você acaba deixando esse delineado maior, mais largo. Aqui no final eu coloco um acúmulozinho de delineador. Vou vir com o mesmo pincel esfumando para baixo, tirando o excesso, e eu vou subindo aqui no C que a gente fez.
Ó, vou subindo até tirar a marcação desse delineado. Da mesma forma que na lateral, ponho um acúmulozinho do delineado e vem esfumando para baixo. Tiro o excesso, continuo esfumando. Vou voltar com um pincel fofinho, médio, aliás, pequeno. Vou voltar com a sombra da Ludurana, a mais escurinha, e vou reaplicar nas extremidades desse preto. Então é na parte interna aqui e na lateral de fora. Vou tirar o excesso aqui na mão mesmo e vou vir com o preto da Ludurana também e vou aplicar só aqui no final, só aqui no finalzinho, e já vou esfumando também. Vou voltar com um pincel maior, primeiro que a gente usou, na sombra alaranjada da paleta Desert, esse daqui, e vou reaplicar na lateral só para voltar o esfumado mais difuso aqui no cantinho. Com esse pincelzinho leque, eu vou vir com um pouquinho de pó, o mesmo que eu usei nela, e vou varrer a parte de baixo, olha pra cima. Vou varrer aqui a parte de baixo para tirar toda a sombra que caiu. Lembra de pegar um pouquinho de pó mesmo para tirar esse excesso, que às vezes a pele tá um pouquinho molhada ainda, e se você vem com o pincel seco já varrendo, sem nenhum produto em pó, ele é capaz de marcar, fazer aquelas linhas de sombra que foi arrastada na pele, que ainda tá um pouquinho úmida. Então eu gosto de já, para garantir, vir com o pó, aliás, com o pincel sujinho de pó e aplicar aqui. Dessa forma a gente tira tudo sem marcar a pele. Para a parte de baixo, eu vou vir com a mesma paletinha, com o tom alaranjado, olha lá para cima. Vou vir com o amarelo abaixo desse laranja e um pouquinho em cima, para tirar toda a marcação do laranja com a pele. Eu vou vir com o lápis da Ruby Rose, ele é bem pretinho e à prova d'água, então eu aplico na parte de dentro, olha lá em cima, e dou uma borradinha pro lado de fora. Venho com um pincelzinho achatado que a gente esfumou em cima e, olha pra cima, esfumo esse lápis que eu passei aqui. Pode até pegar um restinho de lápis aqui, ó, ficar mais fácil. Gosto de esfumar só a lateral, lá em cima. Aqui pra dentro eu trago mais a sujeirinha mesmo do pincel e dar uma ênfase nessa lateral. Vou voltar com a sombra preta, só selando ali embaixo, olha lá em cima, e ajudando a dar uma esfumada melhor ali nesse lápis. Voltei com a sombra, só pra tirar a marcação do preto, a sombra laranja e a sombra preta, amarela. Olha lá pra cima. Vou tirar de novo esse excesso de pó que ainda ficou aqui. E vamos para os cílios postiços. Eu vou colar cílios postiços, então eu vou preparar primeiro os cílios com máscara de cílios. Essa daqui é a Wave da Luisance. Ela tem um aplicador bem gordão e bem curvado. Deixa os cílios lindos. Olha pra baixo. Passo aqui só pra tirar o excesso de pó e outros produtos que fica nos cílios, que ele não fica pretinho, ele fica meio acinzentado, né? Então você tem que dar uma limpadinha nos cílios antes de colar. E aí depois fica mais fácil também pra grudar os seus cílios nos cílios postiços. Já passei cola aqui nos cílios. O que eu vou usar é o da Macrylan, é o CL8-8. Enquanto o cílio seca, eu vou ir aplicando de lado. Vou usar esse lip tint da Larissa Manoela. Ele tem um tomzinho alaranjado. Achei que vai combinar com a... Nossa. Vou aplicar. Esqueci. Porque eu só tenho esse. Não, pode tirar. Mas vou aplicar no lábio esse lip tint da Larissa Manoela, porque ele tem um tomzinho mais alaranjado. Eu achei que vai combinar com a maquiagem. Então vou aplicar por todo o lábio, só pra dar um fundinho, porque depois eu vou voltar com o gloss. O gloss que eu vou usar é esse daqui da Bruna Tavares. É o Brigitte, e vou aplicar por cima do lip tint. Vou colar os cílios postiço, olha pra baixo, posiciona primeiro no centro do olho, puxa pra lateral e arruma a parte interna. Então, de novo, posiciona no centro do olho, arruma a lateral de fora e a parte de dentro. Sempre a lateral de fora, porque você precisa posicionar os cílios no último cílios aqui da lateral. Posicionando ali, o que sobrar é pra parte interna. Abre o olho. Agora eu vou aplicar no lábio dela esse batom da Bruna Tavares, é o Brigitte.
Ele é um gloss, na verdade, bem nudezinho. E para finalizar o olho, eu vou aplicar de novo a mesma máscara na parte de baixo. Olha, bem lá em cima agora, lá em cima. Depois que a gente termina o olho, que a gente consegue ter a dimensão de contorno, de blush e tal. Então é nessa hora que a gente consegue olhar e ver se precisa de um pouco mais de blush, um pouco mais de contorno. No caso dela, eu vou aplicar mais um pouquinho de blush, só pra dar mais uma corzinha no rosto, bem de leve. E é isso, tá pronto o resultado desse olho. É um esfumado infinito, um esfumado em C, fecha o olho. Ele dá uma valorizada no olhar dela, que é um pouquinho caidinho ali no canto. Então ele põe aqui um volume a mais no centro aqui, abrindo um pouco mais e dando uma levantada nesse olhar também. Olha pra baixo, olha pro chão, fecha. Olha pro chão. O rosto devagar pra